fuzil. Os confrontos já deixaram 22 mortos desde domingo e o número de presos passa de 150. Carros da polícia em alta velocidade numa das principais avenidas da zona norte do Rio de Janeiro. A reação dos traficantes impressionou pelo forte poder das armas. O barulho provocado por tiros de fuzil deixou em pânico os moradores que vivem perto do conjunto de favelas da Penha. Essa família ficou no fogo cruzado. As pessoas, assustadas com o confronto, se sentiam impotentes diante do clima de guerra. Sair de casa não é um perigo, sair de casa é profissão de risco hoje. Dá desespero em todo mundo, né? A rua ficou vazia, pouca gente desafiou o perigo, houve correria. Ninguém saía ou entrava no Morro da Fé. Toda a movimentação no asfalto e em torno da favela era controlada pelos bandidos. 7 carros blindados foram usados na operação. 100 policiais de 6 batalhões fizeram um cerco estratégico. A polícia tem informação de que os autores dos ataques na cidade estão escondidos aqui. O reforço do batalhão de choque trouxe mais munição. Um cabo da PM foi ferido no braço. Este homem, de 81 anos, também foi baleado de raspão. Estava dentro da minha empresa, trabalhando, lutando e, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. O clima de tensão mudou a rotina de quem vive na região. O comércio fechou as portas e os passageiros de ônibus ficaram desesperados. 40 noivos e convidados ficaram ilhados neste cartório durante o tiroteio. A gente está esperando só a juíza. O funcionário tem, mas não sei se por causa dessa confusão vai dar tempo dela chegar. A fumaça num dos acessos a este hospital indicava mais um carro incendiado. Um tiroteio começou porque um carro blindado da polícia ficou preso num buraco no chão. Bandidos jogaram 2 bombas no caveirão da polícia, que teve um princípio de incêndio. O carro ficou preso numa estrutura de ferro que furou 2 pneus. À tarde, o BOPE, tropa de elite da Polícia Militar, ocupou uma das áreas mais violentas da cidade, a Vila Cruzeiro, no conjunto de favelas do Alemão. Do alto da Igreja da Penha, era possível ver a movimentação dos criminosos. A polícia também ocupou o conjunto de favelas de Manguinhos, na Zona Norte. Por volta das 7h30 da manhã, um ônibus foi queimado em Vicente de Carvalho. Homens entraram no veículo, mandaram os passageiros descerem e derramaram gasolina. Em Cavalcante, este homem teve o carro atacado na porta de casa. Pensando em segurança, eu avaliei os riscos e decidi não ir de carro para o meu trabalho. Eu resolvi deixar em casa, um amigo meu me telefonou, me avisando que meu carro havia sido incendiado. Na zona sul da cidade, um susto. Caixas de madeira fechadas com cadeados foram deixadas em praças movimentadas de Ipanema, Copacabana e Lagoa Rodrigo de Freitas. O esquadrão antibomba foi chamado, mas o que parecia uma ameaça era apenas uma campanha promocional. Esta madrugada teve a série de ataques mais intensos. Em Niterói, São Gonçalo e na Baixada Fluminense, 9 carros e 3 ônibus foram incendiados e uma cabine da PM fuzilada. Está uma insegurança total, a gente não sabe o que fazer no Rio de Janeiro. As polícias civil e militar suspenderam as folgas e colocaram todo o efetivo nas ruas. O ministro da Justiça ofereceu vagas em presídios federais para a transferência de líderes de facções criminosas do Rio de Janeiro suspeitos de ligação com esses ataques. O tiroteio surpreende as crianças na saída do colégio, mas não impede que elas avancem. Estes pequenos moradores já sabem como agir nas situações de confronto. Avançam aos poucos, se abaixam, aprenderam a se proteger porque nasceram em favelas controladas por traficantes de drogas. Domínio que começou no fim da década de 70. Hoje, 3 facções criminosas dividem o poder nas principais favelas cariocas. O terceiro Comando Puro, a Amigos dos Amigos, conhecida como ADA, e o Comando Vermelho. Eles dominam o tráfico de drogas nos maiores morros, como o do Alemão, que tem quase 20 favelas. É a mais antiga facção e também a mais atingida pela instalação das unidades de polícia pacificadora. Dos 14 morros ocupados pela polícia, 11 eram dominados pelo Comando Vermelho. Os traficantes perderam território, dinheiro e então mudaram de estratégia. A Secretaria de Segurança investiga a denúncia de que o Comando Vermelho se aliou à ADA. Uma união inédita e assustadora.
É a primeira vez que as facções criminosas se unem no Rio de Janeiro. Isso representa um último esforço, né, dessas facções para tentarem sobreviver à unidade de polícia pacificadora. O resultado são ataques coordenados, ações que começaram no domingo e desde então têm aumentado. Os novos ataques provocaram pânico entre os moradores. Esta avenida é uma das principais da zona norte do Rio. Agora são 11 horas da manhã, horário que seria de grande movimento normalmente. Só que agora, olha só como é que está aqui. Poucos carros se arriscam a passar pela via e parte do comércio fechou as portas. O alvo normalmente é um alvo vulnerável, ou seja, um alvo sem segurança, e depois ele tem que ser um alvo que seja visto, ele tem que ser um alvo que... isso tudo é uma repercussão, é uma ação de propaganda. Em resposta, a Secretaria de Segurança intensificou o policiamento nas ruas e transferiu presos para presídios federais. O ministro da Justiça ofereceu ao governo do Rio de Janeiro 50 vagas. Hoje, a Justiça do Rio já autorizou a transferência de 8 detentos para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. O secretário de Segurança Pública do Rio afirma que vai continuar com as ocupações e pede o apoio da população no combate às facções criminosas. A sociedade tem que pensar que a cada pessoa com antecedente criminal presa, a polícia trabalhou 2 vezes. E se prender 3 vezes, a polícia e o erário público gastou 2, 3 vezes. Assustador mas o Rio de Janeiro está sofrendo mudanças e a gente tem que lutar para que isso melhore. Essa observação aí do secretário de Segurança do Rio, Beltrame, sobre as vezes que a polícia é obrigada a prender, é uma observação quanto à quantidade de vezes em que a justiça solta os bandidos presos. A polícia prende, a justiça solta. A justiça prende e essa rotina vai alimentando essa guerra carioca. E vamos agora ao vivo, ao Rio de Janeiro. O repórter Tchê Oliveira está no QG da Polícia Militar. Boa noite, Tchê. As informações... Boa noite, Boechat. O clima de medo já atinge a rotina dos cariocas. Muitos comerciantes da Zona Norte e também do subúrbio do Rio de Janeiro, além de municípios da Baixada Fluminense, decidiram não abrir as portas na noite desta quarta-feira. A Polícia Militar só hoje fez 13 operações em 27 favelas da região metropolitana do Rio. Até agora, desde o início dos atentados no domingo, 32 veículos foram incendiados em ações criminosas, incluindo carros, ônibus e vans. Foram registrados ainda 5 ataques a unidades da Polícia Militar entre viaturas e cabines. 2 PMs ficaram feridos durante confrontos com traficantes. O total de mortos já chega a 22, sendo que a última vítima confirmada foi um homem que tentava sequestrar um taxista perto da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, que acabou baleado durante confronto com policiais, levado para um hospital da região, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Com ele havia uma pistola e 2 litros de gasolina. Tchê Oliveira, do Rio de Janeiro, para o Jornal da Band. E em São Paulo, criminosos armados com fuzis sequestraram funcionários e se passaram por policiais para invadir um condomínio de luxo na capital. Foi o 21º arrastão do tipo este ano na cidade. A invasão foi bem planejada. Um vigilante deste condomínio disse que foi sequestrado pelos bandidos e obrigado a abrir o portão para a quadrilha. Ao todo, 18 homens armados com fuzis e pistolas semiautomáticas participaram da ação. Alguns, com algemas e distintivos, se passaram por policiais para render os moradores. Eu falei, mas você pode me mostrar seus documentos? Ele falou, tá aqui, me mostrou novamente o distintivo. Eu falei, não, quero ver seus documentos, né? Aí ele enfiou a mão, tirou uma 9mm, que eu conheço um pouco de arma, falou, tá aqui meu documento. Ele me levou para dentro de casa. A quadrilha assaltou 2 das 8 casas do condomínio, cada uma avaliada em R$1 milhão. Os ladrões já tinham roubado joias, dinheiro e um carro blindado de um morador quando a PM chegou. Houve tiroteio, ninguém se feriu e o grupo conseguiu fugir. As câmeras não gravaram o crime porque fazem apenas o monitoramento. Este foi o 21º arrastão a condomínios na cidade de São Paulo em 2010. O mesmo número registrado em todo o ano passado. Uma das principais táticas usadas pelas quadrilhas é se passar por policiais para invadir casas e edifícios. Em setembro, 3 bandidos entraram neste prédio em São Paulo com uma viatura clonada da Polícia Civil e usando uniformes da corporação. Subiram com um falso mandado judicial até um apartamento. O roubo só não deu certo porque a moradora desconfiou. Em seguida, o trio foi até uma mansão onde conseguiu convencer este funcionário a abrir a porta. Essas imagens exclusivas mostram um dos bandidos dentro da casa.
Ele usava a mesma